Vamos lá, vamos iniciar a nossa segunda aula da mentoria teológica, hoje tratando sobre escatologia, né? Nossa segunda aula, na aula passada a gente falou bastante sobre o significado da palavra escatologia, sobre a esperança que move o coração de todo cristão e sobre aquilo que nós devemos crer com base no que a palavra de Deus ela deixa para nós. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Então, eu creio que a gente compreendeu de forma muito clara, né, tudo que a gente falou aqui na aula passada. Caso vocês tenham alguma dúvida do que já foi falado, vocês vão poder perguntar depois. Lembrando, é só vocês acenar a mãozinha aí, que eu abro o espaço para vocês poderem fazerem perguntas. Então, se a gente pudesse resumir aqui, né, aquelas 3 linhas teológicas que a gente conhece de escatologia, né, o pré-tribulacionista, o mesotribulacionista e o pós-tribulacionista, a gente poderia ser objetivo falando o seguinte: o pré, ele crê que a igreja sobe antes do arrebatamento, amém? O mesotribulacionista, ele crê que a igreja sobe durante a tribulação. Eu falei errado. O pré-tribulacionista, ele crê que sobe antes da tribulação. O arrebatamento, ele acontece antes da tribulação. O mesotribulacionista, ele crê que sobe durante a tribulação. No meio dela, o arrebatamento vai acontecer. E o pós-tribulacionista, ele crê que só será arrebatado após a tribulação. Após a grande tribulação acontecer, os 7 anos passarem, na segunda vinda, quando Jesus Cristo ele vem julgar o anticristo, o falso profeta e as nações, naquele momento ali acontecerá o arrebatamento. E a grande questão de tudo isso é que a gente precisa entender, como eu falei na aula passada, tem coisas que parece que vão complicar, que vão dar nó na sua cabeça, mas fica tranquilo, porque conforme a aula for correndo, né, conforme o desandar da matéria, tem muitas coisas que vão começar a fazer mais sentido, a abrir mais sua mente, porque realmente esse é um assunto que é muito pouco procurado, é muito pouco estudado por todos nós, vamos ser sinceros. Então, quando a gente começa a entrar em assuntos que são mais complexos, é normal a nossa mente ficar um pouco confusa, você não entender direito. Porém, conforme você está aprendendo, conforme você está estudando, a revelação vai vindo, a clareza vai vindo, o entendimento vai vindo, e tudo começa a ficar muito mais claro. O que a gente precisa entender é que, biblicamente falando, não existem linhas. O que existe é a Bíblia, amém? Não existem linhas teológicas. Isso aí foi algo que o homem criou. Se eu for pegar a Bíblia, eu preciso entender qual é a verdade. É o que está na palavra. É por isso que a gente precisa chegar a um ponto que seja mais coerente com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, a Bíblia fala de uma só verdade. A Bíblia não fala de 3 tipos de verdades, não. Ela fala de uma, a verdade que é Cristo. Então, na palavra, nós encontramos o equilíbrio para tudo isso. Né? Linhas escatológicas não existem, são coisas criadas por homens. Né? É claro que a nossa maneira de pensar aqui, com base no que a gente está aprendendo, se a gente fosse dar um nome para isso, seria o pré-tribulacionismo, né? Porque eu creio, e conforme com o que eu for ensinando, eu creio que vocês também vão entender desse jeito, que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. E as mais conhecidas são essas, né? É o pré e o pós. O meso é bem difícil você ver alguém que crê nessa linha de escatologia. Mas, geralmente, você vai ver pessoas que falam que vai subir antes da tribulação e tem pessoas que falam que o arrebatamento é só depois da tribulação. Então, geralmente, as linhas que você mais vai escutar por aí são essas duas. Hoje em dia, por que o pós-tribulacionismo, né, ou então chamado também no mundo acadêmico de pré-milenismo histórico, o porquê que ele não faz muito sentido para mim hoje em dia? E é claro que eu não vou entrar nesse assunto assim de maneira completa agora, mas só para poder deixar isso aqui para vocês. Por que o pós-tribulacionismo não faz muito sentido? Porque o pós-tribulacionismo ele começou lá na época dos pais da igreja. Na verdade, logo após os apóstolos terminarem de escrever cada livro do cânon, eles já esperavam que Jesus ele fosse voltar naquela época. Por quê? Porque quando Jesus ele deixa a mensagem profética do fim, ele diz que
haveria sinais, né, de perseguição, de guerra, de muita perseguição. Então, bota perseguição nisso. Que haveria morte, haveria martírio. E esse seria um grande sinal do fim, né? E é interessante porque os últimos dias, eles foram inaugurados em Atos 2. Por exemplo, lá em Atos capítulo 2, vai falar, isso cumpriu no dia de Pentecostes, né, nos últimos dias, eis que o Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, na verdade, Joel profetizou isso, quer dizer, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos terão visões, os velhos terão sonhos. Então, Joel profetizou que nos últimos dias, quando iniciaria os últimos dias, seria o dia que o Espírito Santo seria derramado. Ou seja, lá em Atos capítulo 2, se iniciou os últimos dias. Então, desde Atos 2 até hoje, a gente está vivendo os últimos dias. Não sei se vocês conseguem entender isso aqui muito bem. E Jesus deixou muito claro que haveria muita perseguição. E naquela época, se você para estudar um pouco a história da igreja, você vai ver que o quanto os apóstolos, o quanto os pais da igreja sofreram tanta perseguição por causa do Império Romano. Quantos cristãos foram martirizados, quantos cristãos morreram, foram perseguidos, entregaram a própria vida, foram jogados lá na arena dos leões por Nero. Quantos cristãos foram literalmente massacrados na arena, foram mortos pelos romanos. Então, para eles, naquela época, eles achavam que já estavam vivendo a tribulação. Então, para eles só seriam, vamos dizer assim, arrebatados após aquela tribulação acontecer. Até porque, para eles, na época, o imperador romano era como se fosse um anticristo. Porque a coincidência da operação dele era muito grande. Só que a gente sabe que passou muita coisa, né? O imperador romano não era anticristo, não é coisa nenhuma, o império caiu, e conforme a história foi acontecendo, e chegou até nós, e até hoje você vê que a gente está aqui. Então, naquela época, eles crerem no pós-tribulacionismo fazia sentido quase no que eles estavam vivendo. Por quê? Porque era muita perseguição. Então, para eles já era tribulação o que eles estavam vivendo. Então, é por isso que fazia sentido na época. Hoje em dia, pensar dessa forma não faz muito sentido, principalmente com base em tudo aquilo que a gente vai começar a aprender aqui a partir de agora. Rodrigo, quer falar aí? Pode falar. Eu tenho uma pequena dúvida a respeito do anticristo. Eu já ouvi, acho que até no Carisma eu já ouvi isso, que a respeito do anticristo, ele não seria uma pessoa, né? Sim, um governo. E existiram e existem, ainda vão existir vários anticristos. Inclusive, Roma era um anticristo, entre aspas, assim. De lá para cá, houveram vários anticristos, e até onde isso procede ou não dentro da palavra. Então, o que existiram de lá para cá foram personificações do anticristo, no sentido tipo assim, de pessoas que eram muito semelhantes e parecidas com os atos de que o próprio anticristo vai fazer e vai cometer durante o seu reinado. Só que eu não posso afirmar que o anticristo já veio, entendeu? Porque a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 4 que o espírito do iníquo, né, o iníquo é o próprio anticristo, ele só poderá se manifestar após a apostasia. E no original, a palavra apostasia, ali de 1 Tessalonicenses 4, significa separação. Apostasia, apostatar é se separar. Então, a apostasia na Bíblia não fala só de quem se negou a fé, ou de uma pessoa que não está mais na igreja. O próprio sentido da palavra apostasia, no original, fala de uma separação. Então, a Bíblia está falando que o espírito do anticristo, ele só pode se manifestar quando aconteceu uma separação. E que separação é essa com base no que a gente crê? É a igreja sendo arrebatada, ela sendo separada, sendo tirada da terra. Aí o espírito do anticristo pode se manifestar, de acordo, inclusive, com a profecia de Daniel, capítulo 9, que ele diz lá que o homem da iniquidade ele iria se manifestar após isso tudo acontecer. Só que isso aqui eu vou falar um pouco mais à frente, eu estou só resumindo para responder a sua pergunta. Então, existiram personificações que foram pessoas semelhantes ao anticristo, mas que não eram o anticristo. E sim, eu creio que o anticristo vai ser uma pessoa literal.
vai ser um homem com posição de governo e com base no que eu creio, pode ser que seja um líder islâmico. E que vai ter muita influência política também dentro desse governo dele. Então, e mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso também, do porquê que eu creio que seja porquê que ele vai ser islâmico, porquê que ele vai ser do Islã. Deu para entender, Rodrigo? Em parte sim, mas eu não quero perguntar muita coisa mais não, senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Não, beleza. É porque tem coisa que eu vou responder mais depois, né? Principalmente dentro desse assunto. Mas vamos lá. Então, eu quero fazer uma pergunta, e isso é um tópico de uma parte do assunto que nós vamos falar agora, né? Então, se você está anotando, coloque assim. Por que estudar escatologia? Por que estudamos escatologia? Coloque assim essa pergunta aí, se você está anotando. Por que estudamos escatologia? Eu queria que vocês abrissem comigo em Isaías 46, do versículo 9 ao versículo 10. Isaías 46, do 9 ao 10. Se você está com a sua Bíblia aí, ou no celular, ou no computador, tanto faz. Isaías 46, do versículo 9 ao versículo 10, que diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. E digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Então, nós vemos aqui nesse texto, Deus deixando uma afirmação muito clara. Ele fala, lembre-se das coisas passadas, lembre-se das coisas antigas, eu sou Deus, não há nenhum outro, eu sou Deus, não há ninguém como eu. Do início, eu faço conhecido o fim. Olha essa expressão. Olha o que Deus está falando, que do início, ele já fez conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. O meu propósito permanecerá de pé e eu farei tudo o que me agrada. Então, você percebe que Deus ele já deixa tudo esclarecido, sabe? Desde o princípio. Eu costumo dizer que Gênesis 1, 2 e 3 são precedentes de tudo que existe. Como assim precedentes? No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 de Gênesis, se a gente parar para ler e estudar esses 3 capítulos, a gente percebe que toda a história do propósito de Deus para a humanidade está incluso ali naqueles 3 capítulos. Ali tem criação, tem queda e tem redenção. Vou repetir. Criação, queda, redenção. Esse sempre foi o propósito de Deus para o homem. Deus criou o homem para que o homem fosse eterno, permanecesse nele, porém o homem caiu. Porém o homem teve uma palavra, um resgate, uma redenção. E dessa redenção, nós sabemos que foi feita por meio de um descendente da mulher, por meio de Cristo, por meio daquele que esmagou a cabeça da serpente. Então, Deus aqui, através do profeta Isaías, no capítulo 46, ele está corrigindo o povo a não ser idólatra, porque a não adorar outros deuses. Deus está trazendo o povo para perto, corrigindo o povo da idolatria, trazendo o povo para si. E Deus deixa claro que ele é o Deus que anuncia tudo desde o começo. Então, desde o começo, o fim já estava sendo anunciado. E às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não percebe Deus mostrando isso para a gente. Porque Deus deixa claro que ele é o Deus que anuncia tudo desde o começo. Do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, apenas 3 livros que não falam a respeito da volta de Jesus. Vocês sabiam disso? Do Novo Testamento, apenas 3 livros não falam a respeito da volta de Jesus, que é Filemão, 2ª e 3ª João. Então, Filemão, 2ª e 3ª João são os únicos livros do Novo Testamento que não falam a respeito da volta de Jesus. O resto, tudo fala, tudo vai tocar no assunto. Porque é muito importante a gente entender sobre isso, sabe? Tem gente que diz que estudar escatologia é perda de tempo, porque não tem como exercer fé. Como que não? Sabe? Como eu falei na aula passada, o seu futuro, a sua perspectiva escatológica do futuro precisa influenciar na sua forma de viver agora. Então, como que você não vai exercer fé estudando escatologia? Como não é importante estudar escatologia? É por isso que a gente precisa entender o porquê. Porque você vê que a maioria das igrejas hoje em dia, a reação que elas têm quando a gente fala sobre escatologia
a reação revela a importância que ela dá a esse assunto. Se ela reage bem, se ela reage de uma forma como não conhece, a gente percebe que as pessoas elas estão muito escassas desse conteúdo, desse assunto. E é claro que eu creio que Deus tem levantado muitas pessoas hoje em dia para estar falando, para estar ensinando. E a questão é que as pessoas, que os cristãos, né, quando a gente fala, por exemplo, de vida após a morte, a maioria dos cristãos vai entender isso aqui de uma forma muito genérica. Vai responder a vida após a morte de uma forma genérica. E o que é vida após a morte para você? Aí você pensa aí agora. Você vai pensar o quê? Que você, baseado no que você vê em filmes, baseado no que você vê, do que outros te falaram, ou é baseado no que a Bíblia diz? O que é vida após a morte para você? Você sabe o que é ressurreição dos mortos? Você sabe o que é juízo eterno? Você sabe o que é galardão? Sabe, são assuntos que falam da vida após a morte, né? E quando eu falo de morte, eu falo no sentido desse corpo corruptível, mas nós não entendemos. Então, isso revela o quanto nós não damos importância para estudar esse assunto. E é por isso que nós estamos aqui, para continuar buscando e crescendo em conhecimento. Amém? E eu creio que Deus ele tem gerado em nós uma sede por buscar mais sobre esse assunto. E nós precisamos continuar vivendo isso. Amém? Então, 37% da Bíblia, e se você quiser anotar, você pode anotar. 37% da Bíblia são profecias que falam a respeito da volta de Jesus. Vou repetir. 37% da Bíblia são profecias que falam a respeito da volta de Jesus. Amém? Tem como você ignorar 1/3 da palavra de Deus? Vamos dizer assim. 1/3 da palavra está falando da volta de Jesus. Será que você consegue ignorar 1/3 da palavra? Não. Mas não pode, não. Quer dizer, pode, né? Porque a gente faz isso. E é por isso que nós precisamos voltar a nossa mente às Escrituras, voltar a nossa mente à palavra, voltar a nossa mente a esse assunto, para que nós possamos crescer. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então, quanto mais alimentarmos a nossa vida com a palavra, principalmente no assunto de escatologia, nós vamos ter uma vida mais pronta, mais preparada, mais rica, sabe, mais enxertada em Cristo, com uma esperança inabalável, porque nós sabemos para onde vamos, porque nós sabemos quem nós somos em Jesus. Então, a Bíblia ela vai falar muito mais da segunda vinda do que da primeira. A primeira vinda foi quando Jesus veio em carne para morrer por mim e por você. Mas a Bíblia ela fala muito mais da segunda vinda do que da primeira. Então, nós vamos ver a palavra de Deus falando muito sobre a segunda vinda. Por exemplo, se a primeira vinda trouxe esse tanto de realidade para nós, porque quando Jesus Cristo veio pela primeira vez em carne, ele trouxe para a gente muitas realidades espirituais, sim ou não? Quando ele morreu, ressuscitou, ele deixou para a gente o Espírito Santo, ele abriu portas, ele deixou tanta coisa para a gente preparada. Se você ler Efésios 1, você vai ver a lista de quantidade de coisas que Jesus fez por mim e por você. Nos tornamos filhos, somos eleitos nele, sabe? Somos santos e irrepreensíveis, livres de qualquer acusação, filhos amados, justificados pela fé. Existem diversas realidades que nós conquistamos por meio da primeira vinda de Cristo. Então, se a primeira vinda trouxe esse tanto de realidade, imagine a segunda vinda, onde a Bíblia se preocupa em falar mais do que a primeira. Então, quando Jesus Cristo vier novamente, ele vai continuar trazendo coisas maravilhosas, poderosas para mim e para você. É por isso que deve ser algo importante, deve ser levado a sério esse assunto. E é algo que nós não podemos ignorar. O ensino da escatologia, ele vai te fazer querer viver em santidade, como eu falei, o tempo todo, porque é o futuro influenciando no seu presente, é você se preparando para o encontro com Jesus. Não por medo, mas porque você vai começar a conseguir olhar para o pecado da maneira que Deus vê, sabe? Quando você começar a olhar para o pecado da maneira que Deus olha para o pecado, você vai começar a entender a importância de você andar em santidade. Porque a morte,
não pode mais te separar de Jesus. Nada nesse mundo, né? Pessoas não podem te separar de Jesus. Mas tem uma coisa que pode te separar de Deus, é o pecado. O pecado, ele nos separa do Senhor. E é por isso que nós precisamos aprender a andar em fé, andar... É claro que eu não estou falando de viver uma vida perfeita, estou falando de buscar ser perfeito ou ausente de erros, isento de erros. Não. Estou falando de buscar ser melhor todos os dias, uma pessoa que busca Cristo, que permite com que esse futuro influencie no seu presente, para que a sua vida seja uma vida mais santa, uma vida mais gloriosa, uma vida mais reta e uma vida muito mais íntegra diante de Deus. Então, nós precisamos ter essa mentalidade. Amém? Para que a gente possa continuar crescendo em Deus. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Então, por exemplo, nos anos 80, se cantava muito sobre o céu, né? O rei está voltando, quem nunca cantou essa música, quem não conhece, né? O rei está voltando. Não vou cantar aqui não para não estragar aqui a aula, mas se cantava muito sobre o céu, o rei está voltando, o povo cantava isso porque viver aqui é uma desgraça para muitos, né? Aí descobriram a fé, né? E começaram a andar em triunfo, né? Dizer que tudo coopera para o bem e que ninguém mais quer ir para o céu porque está bom aqui, prosperando, crescendo com coisas terrenas, coisas materiais. Então você vê numa época um povo que queria muito para o céu porque estava rejeitando a terra, e você vê numa outra geração um povo que quer ficar mais na terra que no céu. Então você vê dois extremos aqui. E nós precisamos aprender a unir essas duas coisas para entender da importância que é você ter uma perspectiva celestial para a manifestação dessa perspectiva aqui na terra. Amém? Essas duas coisas precisam aprender a andar juntas, porque é uma coisa que eu já falei para vocês na outra aula. O propósito de Deus é restaurar tudo. Não é que um dia isso aqui vai acabar, né, a terra vai ser destruída e nós vamos para um lugar que transcende, vamos para o céu. Não. O propósito de Deus é restaurar todas as coisas, é restaurar a criação. É por isso que a criação anseia com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu e você, nós ainda não vivemos isso de forma plena, porque ainda não estamos num corpo glorificado, porque ainda não estamos junto com Cristo aqui na terra. Mas independente disso ainda não ser uma realidade plena, quem foi que disse que você não pode começar a fazer isso agora? Sabe? O quanto você pode começar a contribuir para que a natureza já possa começar a desfrutar daquilo que um dia vai ser uma realidade plena para ela. É por isso que hoje eu e você já podemos cuidar muito bem de onde a gente mora, do nosso bairro, seja de onde for. Sabe? A natureza, a criação, ela já pode experimentar daquilo que você carrega. Você carrega um poder sobrenatural de Deus, você carrega algo que é sobrenatural, e nós precisamos entender isso. Amém? Então, e a grande questão é porque a geração de hoje, ela está pensando tanto na terra que ela se esqueceu do céu. Ela se esqueceu das coisas futuras, ela se esqueceu de uma realidade, de uma perspectiva futura. Porque os triunfos dessa vida, na maioria das vezes, nos fazem nos esquecer do céu. E quando eu falo de céu, lembre dessa realidade espiritual que Deus deseja que todos nós vivemos. Amém? Os triunfos estão nos fazendo nos esquecer do céu. E é por isso que nós estamos aqui aprendendo sobre escatologia. É por isso que nós estamos aqui aprendendo sobre esse assunto. Para que esse assunto ele possa continuar influenciando toda a nossa vida. Desde o princípio, ele anunciou o fim. Desde o princípio, a sua vontade foi estabelecida. Desde o princípio, Deus já está dizendo o que vai acontecer no final. Não se começa, é por isso que não se começa um livro lendo pelo final, amém? É por isso que não começa a estudar escatologia só lendo Apocalipse. Tem gente que acha que escatologia é só Apocalipse, não é. Você não começa lendo um livro pegando o último capítulo dele, não, você começa pelo começo. Né? Por mais óbvio que seja isso, que seja dizer isso, nós precisamos entender, porque quer entender escatologia, vai para Gênesis, vai para Êxodo, vai para Levítico,
vai para Deuteronômio. Todo o processo do propósito de Deus está na Bíblia toda. Então, nós precisamos ler a palavra, entender a Bíblia. E é claro que eu dei para vocês aqui alguns livros, alguns capítulos da Bíblia que falam sobre escatologia. Então, é muito bom você ler eles também. Mas vive uma vida cristã onde você conheça a palavra como um todo, né? Leia a Bíblia como um todo, para que você possa entender a escatologia de uma maneira muito melhor e muito mais fácil. Se você só ler Apocalipse, você nunca vai entender, você vai ficar boiando, você vai ver um monte de figura, um monte de símbolo, um monte de coisa lá doida, e você vai ficar, sabe, viajando, literalmente. Então, toda revelação bíblica é progressiva, né? Por isso precisa respeitar princípios. Escatologia tem princípios. Toda a doutrina bíblica tem princípio. Então, nós precisamos entender que a revelação da palavra é progressiva. Deus vai se revelando com o tempo. Inclusive, a primeira mentoria que eu fiz aqui da Escola Escritura foi em julho do ano passado, e eu falei sobre epistemologia. Eu tenho essa mentoria salva. Se você quiser ter acesso a ela, me chama no privado depois. Eu dei, se não me engano, foram 5 aulas de epistemologia, que é a importância do estudo do conhecimento, ou seja, é a doutrina que estuda o conhecimento de Deus, sobre a importância de conhecer a palavra, de conhecer a forma que Deus se revela. Foi muito poderosa essa mentoria, mas enfim, Deus fala a mesma coisa em todos os tempos, sabe? Mesmo que seja de forma diferente, mas o propósito é sempre o mesmo. Deus não muda. E é por isso que, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, Deus cria, né, o homem, Deus cria a terra e põe na terra o quê? Põe uma árvore no jardim. Né? Ele põe o jardim no Éden e dentro desse jardim tinha uma árvore, que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí lá em Apocalipse 21, ou seja, de Gênesis 1 para Apocalipse 21, lá em Apocalipse 21 diz que na cidade santa, né, na Nova Jerusalém, tem uma árvore da vida no meio dela. Então você vê que desde o princípio, quando Deus cria o homem, Deus cria a terra, ele põe o jardim no Éden. Ali no Éden, o que você já vê ali? Deus colocando a árvore da vida. Aí em Apocalipse 21 é a mesma coisa. Então você vê que no princípio, o fim já estava sendo revelado. A vontade, o propósito de Deus de habitar com o homem, de se relacionar com o homem, de estar para todos sempre junto com a sua criação, junto com a humanidade. Então, a escatologia, ela começa em Gênesis. Ela revela as coisas do fim no começo. Se queremos conhecer o fim, precisamos conhecer o começo. Amém? Anote isso aí. Se queremos conhecer o fim, precisamos conhecer o começo. O fim já é uma realidade pré-estabelecida. Tudo que Deus falou que vai acontecer e ponto. Amém? Nós estamos entendendo aqui como as coisas vão ocorrer para que quando aconteça, a gente esteja pronto e preparado. Mas que vai acontecer, isso já é uma realidade. O fim, ele é uma realidade pré-estabelecida. Sabe? Não vai mudar, Deus não vai se arrepender, Deus não vai mudar de ideia. Não, o que ele decidiu para o fim já é uma realidade, já é uma certeza. É por isso que isso aqui é engraçado falar isso, porque eu aprendi isso com o Pedro Estrela. Ele diz assim, né? Eu penso que quando Deus libera uma profecia, quando Deus está liberando uma profecia por meio de um profeta, ou seja, por meio de quem for, é que Deus tem um segredo para contar e não se aguenta. Aí ele vai e conta para o profeta ir contar para a pessoa. Porque Deus conhece o futuro. Então Deus libera uma profecia para o profeta para falar para você a respeito de algo do seu. É tipo assim, eu já sei o que você vai viver. Eu não estou me aguentando aqui e eu preciso te contar. Eu vou levantar alguém para te contar. É basicamente isso que acontece. Deus fica tão empolgado com o que sabia, com o que ele viu a respeito do nosso futuro, que ele quis contar. Sabe? Deus ficou tão feliz com o nosso futuro que ele já nos contou tudo. Ele já deixou tudo pré-estabelecido do nosso futuro. Tudo aquilo que a gente vai viver está lá, sabe? Então,
o nosso futuro, entenda isso, não é uma possibilidade, o nosso futuro é uma certeza. Eu vou repetir, o nosso futuro não é uma possibilidade, o nosso futuro é uma certeza. Que Deus preparou para mim, para você, não é uma possibilidade, é algo que é certo, é algo que já está estabelecido, com clareza, com convicção. Deus vai fazer, Deus vai manifestar, sabe? A vontade dele é plena. Então, o nosso futuro não é uma possibilidade. O seu futuro, ele é uma certeza. Até aqui tudo bem? Alguém está com alguma dúvida aí? Quer fazer alguma pergunta? Levi, Milena, Ciarlan, Rodrigo, Lucas, Breno. Se quiser, pode fazer aí. Aproveita o momento. Se não, só quem quiser também digitar aí na caixinha de mensagem, pode digitar. Então, ninguém tem. Vamos continuar, então. Então, a vontade de Deus é essa para a nossa vida. Amém? É claro que eu não estou aqui pré-determinando o que vai acontecer com você. Vamos também tomar cuidado com isso aqui. Por quê? Porque isso aqui seria meio que o que a gente chama, dentro desse assunto, de predestinação, né? Ou de eleição. Porque eu estou falando que o seu futuro é uma certeza, não é uma possibilidade. Então você está querendo dizer o quê, Ian? Que se eu pecar, eu vou para o céu? Não. Se eu viver o pecado... Não estou falando disso. Eu estou falando que o que Deus tem para você é uma certeza. Agora, se você vai escolher viver isso, depende de você. Amém? O homem terá a chance de escolher o que vai viver. Deus não criou robô. Deus não criou marionete. Deus criou filhos que são livres para escolher. Deus deu o poder de decisão, poder de escolha. O homem tem a chance de escolher o que vai viver. Mas o que Deus disse vai se cumprir. Independente se vai ser para o lado bom ou para o lado ruim. Se vai ser a vida eterna ou se vai ser a perdição eterna. Um desses caminhos a gente vai viver. Sabe? É uma certeza esse futuro. Agora, nós podemos escolher viver aquilo que Deus tem para nós. Viver o melhor de Deus. Viver a plenitude de Deus. Nós não vamos ver coisas que podem acontecer. Nós vamos ver coisas que vão acontecer. Não é que podem, é com certeza essas coisas irão acontecer. E é por isso que o ensino da escatologia, ele nos consola e não nos apavora. Tem gente que fica apavorado com a escatologia porque não sabe para onde vai. Tem gente que se apavora com a escatologia porque não tem conhecimento de quem é em Jesus. Porque está perdido. Agora, a partir do momento que você sabe quem você é em Cristo, que você entende o que Jesus conquistou para você, que você entende qual vai ser a sua realidade futura, não tem como escatologia te apavorar. Na verdade, essa é a nossa maior esperança, é o nosso maior desejo, é a nossa maior paixão, é estar um dia juntamente com Ele para todos sempre. É por isso que o ensino da escatologia nos consola, não nos apavora. Ela nos fala a respeito de um futuro que é certo, e não de um futuro que é uma possibilidade. A escatologia nos traz a certeza de um futuro pleno, abundante e com muita vida junto com Deus. Então, eu vou te dar logo a síntese da escatologia. Quem que quer uma síntese de escatologia? O que é uma síntese? É um resumo de tudo. Vocês querem um resumo de tudo? No final, a gente vence. Dá um glória a Deus aí. Amém? Então, essa aqui é uma síntese de escatologia. No final, a gente vence. Nós estamos com Cristo, unidos juntamente com o Cordeiro, sabe? Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso aqui não é uma possibilidade. Isso aqui já é uma certeza. Amém? O seu futuro é um futuro vitorioso. É um futuro vitorioso junto com Jesus. Entendendo isso, você já entende metade do assunto. Quando você compreende na escatologia que você já é vitorioso em Cristo, acabou. Amém? Metade do assunto já está respondido para você.
Mas nós precisamos continuar, né, aprendendo um pouquinho mais. É por isso que você precisa saber de alguns princípios para não acontecer confusão. Amém? E como eu falei, Gênesis 1, criou Deus céus e terra. Apocalipse 21, haverá novos céus, nova terra. O início anunciando o fim. Amém? Então, eu queria começar aqui a falar com vocês agora sobre os 3 princípios básicos para estudar escatologia. 3 princípios básicos para estudar escatologia. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiver, aproveita aí um momento para falar. Se não, vamos continuar. Esses 3 princípios básicos para estudar escatologia, a gente precisa entender eles para que todo o nosso estudo, e isso aqui vocês vão levar para a vida, amém? Como eu falei, 9 aulas apenas aqui, tudo que eu vou dar para vocês são ferramentas, são ensinos, conteúdo, princípios que vão ajudar você a crescer mais nesse assunto, amém? Eu vou dar para vocês muita coisa boa. Então, mas esses 3 princípios aqui, eles são a base de tudo para você estudar esse assunto. Sem esses 3 princípios, você não consegue ter um entendimento mais claro para se aprofundar na escatologia. Então, o primeiro princípio básico, anota aí, o primeiro princípio básico é que a Bíblia deve ser interpretada literalmente. Primeiro princípio, a Bíblia deve ser interpretada literalmente. E calma que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso, tá? A Bíblia deve ser interpretada literalmente. Parece até loucura, mas precisamos saber que cremos o que ela fala. O que realmente a Bíblia está falando, eu preciso crer. Eu preciso entender que quando a palavra diz algo para mim, isso que a palavra diz é literal. Não é algo, não é uma suposição, não é uma opção. Até porque princípio não é sugestão. Princípio é ordem. Então, tudo que a palavra de Deus diz é literal. Independente de que, se a palavra, ela pode usar, a Bíblia, ela usa muita figura de linguagem, ela usa muita metáfora, ela usa muita parábola, ela usa muita hipérbole, ela usa muita figura de linguagem. Mas todas essas figuras de linguagem, elas têm aplicações literais. Amém? Na interpretação, independente que seja uma interpretação figurada, porque você está lendo ali uma figura de linguagem, na aplicação dela é literal. Na moral do assunto é literal. Então nós temos a tendência de acreditar literalmente no que ela fala. Mas quando falamos de escatologia, né? Porque, tipo assim, se a palavra diz que você vai prosperar, você crê nisso? Você crê ou não crê? Se a palavra diz que você é filho, salvo em Cristo, você crê nisso. Aí, quando a gente vai para a escatologia, a gente acha que a Bíblia para de ser literal. A gente vai para a escatologia, a gente acha que, não, essas são figuras, são coisas que tá só... Não vai ser assim, não. Não vai ter não vai ter chuva de fogo, não. Não vai ter lago se transformando em veneno, não. Não vai ter praga, não vai ter essas coisas, não. Isso aí é tudo figurado. Realmente, a gente, como igreja, não vai estar aqui para ver, né? Porque a gente vai estar lá no céu, né? Arrebatado. Mas vai ter. Vai acontecer muita coisa, sabe? Quando falamos de escatologia, nós esquecemos e começamos a entrar num ambiente onde o significado parece mais forte do que o literal. Como eu falei, quando a gente chega em Apocalipse, por exemplo, a gente começa a achar que o que está ali, é claro que tem muita figura de linguagem, tem, mas tem muita coisa que vai acontecer ali, e a maioria das coisas que está ali tá sendo relatado são coisas que vão acontecer de forma literal na Terra. Não acho que ali é só figurinha, não, para ilustrar, para impressionar, né? Não. É literal. A Bíblia fala exatamente o que ela quer dizer. Se a Bíblia fala árvore, é árvore. Se é pedra, é pedra. A Bíblia diz o que ela quer dizer, inclusive o que a Bíblia diz sobre o futuro. Então, a Bíblia ela pode ser interpretada
por símbolos, por sombras, né? Mas falar que ela é literal não está anulando os símbolos, os significados, as parábolas, as metáforas, não está anulando, porque todas essas aplicações figuradas vão acontecer de forma literal. É por isso que Jesus, por exemplo, ele sempre usou de realidades naturais para falar de realidades espirituais, né? Jesus, ele fala da figueira, ele pega uma figueira que não tinha fruto, tinha aparência, tinha folhagem, mas a figueira não tinha fruto. Aí Jesus pega da figueira, ele amaldiçoa a figueira, e ali ele está fazendo uma aplicação espiritual a respeito do povo de Israel, que era um povo, ele veio para os seus, para o seu povo, porém o seu povo rejeitou. Ou seja, o seu povo tinha aparência, mas não tinha fruto. O seu povo parecia ser, mas não era. Então, embora ele pegue uma realidade natural, que é uma figueira, é uma árvore, algo da criação, mas ele pega daquela realidade natural, que era um símbolo, para aplicar uma realidade espiritual, que era literal. Vocês estão conseguindo entender isso? Tá confuso ou tá dando para entender bem? Se tiver confuso, pode falar aí. Tá? Acena a mão, desmuta o microfone, pode falar aí, me explica isso aqui melhor. Mas se não, vamos continuar. Então, Jesus ele usa de realidades naturais para falar de realidades espirituais. Tem gente que diz que a Bíblia fala 1000, né? Tem gente que diz que a Bíblia fala 1000 dias, que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. E a gente diz que isso é um período diferente. Quando fala de uma árvore, a gente fala que não é uma árvore, porque a gente quer enfeitar muito, a gente quer tentar explicar o que a própria Bíblia já explicou, sabe? Então esse é um dos maiores problemas hermenêuticos que acontecem hoje em dia também. Das pessoas quererem interpretar com base no que elas pensam, com base no que elas acham, e não com base no que a palavra já está dizendo. Sabe? Eu não posso retirar do texto o que o texto não diz. E eu também não posso impor no texto o que o texto não diz. Tá dando para entender? Então, é por isso que muita gente faz existe a exegese, que é a extração do texto, a retirada do texto que está no texto, e existe também a eusegese, que é colocar no texto o que não está no texto. Então, nós precisamos ser sinceros, ser equilibrados, ser coerentes, ser transparentes com aquilo que está na palavra, sabe? Aceitar ela da forma que ela é, crer no que ela diz, para que a gente não se perca com coisas erradas. Então, vou dar um exemplo assim. Vamos supor que, eu não sei se você já ouviu essa história da Mercedes, né, que um profeta chegou para um homem e falou assim para ele: Deus vai te dar uma Mercedes daqui a 3 anos. Né? Daqui a 3 anos você vai ter uma Mercedes e Deus me disse isso para você. Você recebe isso aí? Então, passou os 3 anos, né? E a pessoa vai perguntar para Deus e fala: Deus, tá bom, mas cadê minha Mercedes? Você não falou que você ia me dar uma Mercedes e a Mercedes não veio. E passando os 3 anos, Deus fala assim: se você não entendeu, quando eu disse 3, eu estava falando. Tem gente que pensa que é assim. Quando eu disse 3, eu estava falando que era vários anos. E quando eu falei Mercedes, eu estava falando do ônibus da Mercedes, né? E não do carro da Mercedes. E tem gente que acha que Deus ele está tentando se revelar para a gente assim, tipo assim, de forma confusa. Não sei se você está conseguindo entender. Tem gente que acha que Deus ele gosta de deixar confusão na sua vida. Assim, Deus vai te dar daqui a alguns anos, mas não sabe quantos anos realmente vai ser uma Mercedes, mas que tipo de Mercedes ele está falando? Mas quando Deus ele fala a respeito de algo que ele vai nos dar, isso precisa ser claro, sabe? O intuito de Deus não é gerar confusão na nossa vida, por isso que ele deixou tudo escrito, tudo que ele preparou para mim, para você, ele deixou relatado de forma clara. Para quê? Para que a gente não fique achando que Deus é esse tipo de Deus que gosta de gerar confusão na nossa mente. E não é. Sabe? Porque se fosse assim, Deus estaria nos enganando. Sabe? Eu vou te dar uma Mercedes. Aí chega para os 3 anos, não é uma Mercedes, é um ônibus.
Sabe? Tu acha que Deus é assim? Que Deus tá te lançando coisas para você para ficar te enganando? Como que eu vou crer num Deus desse? Então, nós precisamos entender de forma correta quando é Deus que está falando com a gente. Quem faz isso aí é o diabo, não é Deus não. Sabe? Existem textos no Novo Testamento onde se cumprem algumas profecias do Antigo Testamento, que foi literal. Porque, ou seja, palavras que foram colocadas do Antigo Testamento por profetas que se cumpriram, né, no Novo. E por que a gente acha que quando Deus fala a respeito do futuro, vai ser diferente? Quando ele fala a respeito de escatologia, não vai acontecer, não é literal, sabe? É tudo símbolo. Não. Por exemplo, em Oséias 11:1, ele fala de quando Jesus iria para o Egito. Oséias 11:1. É uma profecia de que Jesus, ao nascer, né, ele iria para o Egito. Se você for ler Mateus 2, versículo 15, lá se cumpre, né, que de lá, para que se cumprisse do Egito, eu te chamei. Então, a profecia de Oséias 11:1, ela se cumpre em Mateus 2, no versículo 15. Então, Jesus, por exemplo, foi a Nazaré. Jeremias 23, versículo 5, era uma profecia que falava do Cristo indo para Nazaré, do Messias indo a Nazaré. Mateus 2, 23, isso se cumpre. Então, a profecia de Jeremias 23, 5 se cumpre em Mateus 2, 23. Amém? Um outro exemplo, Isaías 61. Lembra quando lá em Isaías 61 diz, né, que eis que o Espírito de Deus está sobre mim, eis que ele me ungiu para pregar as boas novas, para proclamar a libertação a cativos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Isso está escrito lá em Isaías 61. E quando isso se cumpre? Lucas 4, 21. Jesus, depois de ser batizado, ele chega até a sinagoga. Na sinagoga, ele pega o papiro, que era o livro da época, e abre em Jeremias, ele abre em Isaías 61 e fala, Lucas 4, 21. Ele abre o livro e fala, hoje se cumpre o que está escrito em Isaías 61, porque Deus me ungiu, Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e ali Jesus estava preparado para iniciar o ministério. Então, a profecia de Isaías 61 se cumpre em Lucas 4, 21. Amém? Isaías 9 fala, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, sabe? E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Se cumpriram no Novo Testamento, porque Jesus nasceu. Então, toda a profecia da primeira vinda é literal. Amém? Toda a profecia que falava da primeira vinda de Jesus vindo em carne era literal. E por que às vezes a gente acha que da segunda vinda não é? Se a Bíblia fala mais da segunda vinda do que da primeira, se a primeira foi literal, por que a gente acha que a segunda não é? Então, esse é o primeiro princípio básico. É que o que a Bíblia fala sobre a segunda vinda, sobre a escatologia, é literal. Amém? A minha forma de interpretar a Bíblia com base na escatologia deve ser literal. Tudo que Deus falou vai acontecer. Amém? É uma certeza. Jesus deixa claro que toda a Escritura, né, que toda palavra profética ao seu respeito é literal. É por isso que todo símbolo natural aponta para uma realidade literal. Vou repetir. Todo símbolo natural aponta para uma realidade natural. Se até hoje tudo foi falado sobre a primeira vinda de uma forma literal, na segunda vinda é a mesma coisa. Apesar de termos figuras simbólicas, todas as figuras têm um sentido literal e precisamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Precisamos estudar, procurar e saber mais. A Bíblia se interpreta por ela mesma. É a nossa função pegar a Bíblia e estudar ela inteira. Se somos estudantes da Bíblia, temos que estudar ela por inteiro. É o que Provérbios 25, no versículo 2,
Salomão vai falar: Deus esconde as coisas, mas cabe aos reis esquadrinhá-las, descobri-las. Então, Deus tem o prazer de esconder, mas a glória dos reis é descobrir. Ou seja, se você busca, você vai achar. Se você bate na porta, ela vai se abrir. Se você procura, você encontra. Então, quanto mais você busca, quanto mais você está ligado nesse assunto, mais Deus vai te dar revelação. Ainda mais quando você começa a entender que tudo que ele falou sobre a segunda vinda dele é literal. Então, esse futuro não é uma possibilidade. Esse futuro é uma certeza. Amém? Então, a Bíblia, ela precisa ser interpretada de forma literal. É o primeiro princípio. O segundo princípio, coloca aí, o segundo princípio é que a Bíblia é uma revelação progressiva. Então, desses 3 princípios básicos para estudar a escatologia. O primeiro, precisamos interpretar a Bíblia de forma literal no assunto de escatologia. Segundo princípio, a Bíblia é uma revelação progressiva. A Bíblia é uma revelação progressiva. Na revelação progressiva, houveram o que a gente chama de dispensações. Amém? Ou seja, o que são dispensações? São momentos da história da humanidade que Deus se manifestou para o homem e se revelou para o homem de uma maneira diferente. Então, na revelação progressiva, houveram dispensações diferentes. O que é uma dispensação? É a maneira de Deus se manifestar para o homem numa época específica. Assim como foi com Adão, assim como foi com Noé, assim como foi com Abraão, como foi com Moisés, como foi com Davi e como foi na época de Jesus. E até hoje, Deus continua se revelando, mas houveram e ainda há, dispensações que nós precisamos conhecer, aquelas que já passaram, a que a gente vive e o que a gente ainda vai viver dentro desse assunto. Então, Deus trata o homem em dispensações para se manifestar a ele. Tem teólogos que odeiam essa palavra, mas é muito fácil entender a dispensação. A palavra dispensação, ela foi deturpada em muitos lugares, porque a ideia que vem na mente é o tempo, Quando a gente está falando de dispensação, muitos acham que a gente está falando de tempo, de um relógio, E não tem a ver com isso. Dispensação não é tempo, dispensação não é relógio. Dispensação é aquilo, e pode anotar isso aí, se você está anotando, anota agora. Dispensação é o que Deus disponibiliza, ou seja, é Deus disponibilizando aquilo que o homem é capaz de suportar. Vou repetir. O que é dispensação? É Deus disponibilizando aquilo que o homem é capaz de suportar. Então, Deus não tem como dar todo o conhecimento para o homem. Deus não tem como dar toda a revelação para o homem. Deus só dá aquilo que o homem é capaz de suportar. Então, o homem não tem a capacidade, dentro desse ser terreno e carnal, de receber toda a revelação, de receber todo o conhecimento. E é por isso que Deus vai se revelando de forma progressiva, através do que nós chamamos de dispensação. Então, dispensação é o que Deus disponibiliza para que o homem seja capaz de suportar. De Adão a Abraão, temos 2000 anos e os homens são tratados por Deus de uma forma geral, com base na dispensação daquela época. Não sei se você sabe, mas Noé não era judeu. Noé não é judeu. Ele é tataravô de Abraão. Não era povo da aliança, porque são os homens, de uma forma geral, de Abraão até Jesus. É a forma de Deus tratar ali o povo que estava debaixo da promessa de Abraão. Mas antes disso, não existia povo judeu. Existia
o que nós chamamos e conhecemos de Hebreus. Mas Deus mudou, então quer dizer que quando Deus vai mudando a forma de se revelar, é porque Deus está mudando o que ele quer fazer, Deus está mudando a sua vontade. Não, mas a forma de Deus tratar o homem muda. Por quê? O homem começou de uma maneira, e conforme o homem foi crescendo, Deus foi disponibilizando de acordo com aquilo que o homem podia suportar. Então, depois de Jesus, surgiu a igreja. Deus mudou? Não. Mas a forma de Deus tratar o homem mudou? Sim. Por quê? Deus está disponibilizando para o homem uma nova realidade, uma nova manifestação. E essa nova realidade, ela tem base naquilo que o homem é capaz de suportar. O que nós vivemos hoje não era possível ser vivido na época de Abraão. Por quê? Porque a dispensação era diferente. Então, a realidade que eu e você estamos vivendo hoje na graça ainda não era possível ser vivida por Abraão. Então, de Abraão até nós, muita coisa aconteceu. Deus foi se manifestando, ele foi se revelando aos poucos, de forma progressiva, para que o homem pudesse suportar tudo aquilo que Deus tinha para ele. É por isso que Deus não te dá nada de forma completa. Tipo assim, Deus não vai te dar tudo agora. Ele vai te dando em partes. Amém? É por isso que eu tenho um texto que diz que Deus não dá nada para o homem, porque o homem não pode suportar. Deus não te dá aprovação que você não possa suportar, porque Deus conhece os seus limites. Então, ele sabe que existem fases da sua vida, existem ciclos, momentos, épocas, e tudo vai se cumprir na hora e no momento certo. Então, de Adão até Abraão, de Abraão até Jesus, depois da cruz, surgiu um novo povo chamado igreja, e novamente Deus começa a se revelar de forma progressiva para esse povo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas a forma de lidar com o homem muda, e ele se relacionou com o homem em dispensações diferentes. Deus tratou o homem de forma específica em cada dispensação. Então, dispensação também, no original, a palavra dispensação, ela vem da palavra oikonomos, né? Oikonomos é a palavra no original para dispensação. Eu vou colocar aqui no chat aqui para vocês poderem anotar. Oikonomos é a palavra original para dispensação, que significa administração, né? É onde surgem os conceitos e as estruturas modernas da administração. Por quê? Você está ouvindo a palavra dispensação, mas você provavelmente já deve ter ouvido também a palavra dispenseiro, né? Ou, por exemplo, a palavra dispensa. O que é uma dispensa de uma casa? Geralmente a dispensa é um cômodo onde você armazena tudo aquilo que você tem. Sim, de comida, de alimento, de mantimento. O que era um dispenseiro? O dispenseiro, na época, era como se fosse um mordomo. Paulo ele fala muito bem sobre isso lá em 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, do 1 em diante, Paulo fala que nós somos bons dispenseiros e precisamos ser bons administradores. O que era o dispenseiro naquela época? Era um mordomo. Ele tinha a responsabilidade de administrar bem todo o mantimento de uma casa. Ou seja, o dono da casa comprava tudo que ele precisava, tudo que a casa precisava, e o dispenseiro que tinha a responsabilidade de administrar. Então, era ele que comprava? O dispenseiro? Não. Ele gastava dinheiro? Não. Qual era a sua única responsabilidade? Administrar. Então, quando a gente entende um pouco essa ilustração, a gente vai compreender o que é dispensação. É Deus dando para o homem aquilo que ele vai ser capaz de administrar. Deus ele nunca vai te dar algo que você não seja capaz de suportar, que você não seja capaz de dar conta. Se Deus está te dando, se Deus prometeu, se Deus falou, é porque ele sabe do seu potencial, ele sabe daquilo que ele colocou em você, para que você possa administrar. Então, essas são as dispensações.
é Deus dando para o homem, em épocas diferentes, aquilo que o homem podia suportar, para que o homem pudesse administrar de forma correta tudo que Deus tinha preparado para o homem. Vocês estão conseguindo entender? E talvez agora não está fazendo muito sentido o que isso tem a ver com escatologia, mas você vai entender. Porque nós precisamos ser bons dispenseiros daquilo que Deus está confiando a nós. Amém? Então, dispensação não é tempo ou épocas. Era é uma coisa, tempo é uma coisa, dispensação é outra. Dispensação não tem a ver com relógio, tem a ver com aquilo que Deus está dispensando ao homem, aquilo que Deus está disponibilizando para o homem cuidar. É só pensar na dispensa da sua casa novamente, sabe? Quando você vai cozinhar, você vai na dispensa, vê o que tem, e você se alimenta com aquilo que tem. Às vezes você não tem uma dispensa, não é um cômodo, é um armário, seja o que for. Você vai ali para ver o que você tem, aquilo que Deus te deu, sabe? Dispensação é um determinado recurso que Deus disponibilizou de acordo com a época. E isso foi evoluindo de acordo com o conhecimento a respeito de Deus. Então, quanto mais Deus disponibilizou, mais as pessoas entendiam sobre Deus. E isso se dá por meio da revelação progressiva. Então, quanto mais Deus disponibilizou, mais as pessoas entendiam sobre Deus. Isso se chama revelação progressiva em cada dispensação. Amém? Então, o quanto eu conheço de Deus é aquilo que Ele vai liberar sobre a minha vida. Amém? Quanto eu conheço de Deus é aquilo que Ele libera sobre a minha vida. Quanto mais você conhece de escatologia, mais Ele vai liberar revelações futuras sobre você. Quanto mais você conhece Deus, mais Ele vai liberar coisas sobre a sua vida, porque a revelação vai crescendo, é progressiva. Você vai cada vez mais e Deus vai começando a te dar coisas que antes você não podia suportar, mas agora você pode. Então, tudo isso tem a ver com aquilo que nós vamos estudar aqui durante esse tempo. Amém? Deus está dispensando de acordo com a sua época e isso vai evoluindo. Quando Deus criou o homem só sabia comer e dormir, sabe? Mas com o tempo a inteligência foi aumentando, a criação, o processo de criação foi aumentando. O homem começou a ser inteligente, a criar coisas, a inventar coisas. Por quê? Porque isso vai crescendo. Nós temos uma revelação plena de Deus, sabe? Mas ainda não estamos no fim da história. Existem ainda, de acordo com o que a gente vai estudar na próxima aula, nós estamos vivendo a penúltima dispensação, que a gente chama de dispensação da graça. Na próxima aula, na terça-feira que vem, eu vou detalhar cada uma das dispensações com vocês, para vocês entenderem. Nós estamos na dispensação da graça e ainda falta a última dispensação, que só vai acontecer no milênio. Amém? Então, existe uma evolução, sabe, não de Deus, mas daquilo que Ele concedeu ao homem. Então, estamos, sem sombra de dúvida, no melhor momento da história. Eu e você estamos vivendo o que nós podemos chamar da melhor dispensação que nós temos disponível para nós. Amém? Mas não estamos no fim. O fim ainda não chegou. Amém? Então, essa aula de hoje, nós encerramos ela aqui. E na próxima aula, nós iremos compreender cada uma das 7 dispensações que existem. Amém? Em nome de Jesus.